O melhor e o pior dos dragões. Ele é inteligente, mas avarento. Cara, é muito caricato, tá? O dragão europeu. É muito caricato. Porque o dragão adotado, tanto que Tolkien usa isso no Smaug, né? O dragão ele é extremamente inteligente, extremamente ganancioso e extremamente avarento. Qual que é a motivação dele? Fazer maldade, espalhar as coisas caóticas e juntar ouro. Porque o dragão, ele, como a gente falou no início, ele é uma espécie de associação com o demônio. Então, o demônio e o dragão são criaturas malignas. Eles são criaturas vis, criaturas cruéis, criaturas que trazem com elas as características ruins do ser humano, entendeu? Então, o que você tem de ameaça? A criatura voar e tacar fogo, isso não é uma ameaça real. Né? Tanto é que existem heróis que vão lá enfrentar e matar essas criaturas. Elas podem ser fortes, mas elas não são uma ameaça real. Qual que é a grande ameaça do dragão? É a inteligência dele. Ele é capaz de planejar, ele é capaz de extorquir. Tanto é que a gente tem muitas histórias em que os dragões ficam numa certa região e ele pede as oferendas. Então ele ameaça a região e ele pede oferendas para que essas oferendas vão até o tesouro dele. E, em segundo ponto, ele pede isso daí para se sentir superior às pessoas. Porque ele é egoísta, ele é orgulhoso, etc, etc. Então aí você tem dois grandes pontos extremos dele. Porque a inteligência faz com que essa criatura, que é extremamente forte, extremamente resistente, extremamente perigosa, cospe fogo, faz magia, voa, leva os cachorros para passear, troca a fralda, faz um monte de coisa e ainda assim tem uma inteligência maior que a grande maioria das pessoas. Então, ela tem chances de ser praticamente intocável. Tá? E eu não vejo lógica, sinceramente, eu não vejo lógica, a não ser uma lógica mitológica, porque a mitologia ela faz isso, ela pega as características extremas. Por exemplo, Zeus é todo poderoso, controla os raios, os relâmpagos e os trovões, mas ao mesmo tempo dá uma escapadinha para transar com um ganso. Por quê? Porque sim. Isso não é uma coisa pensada. Olha o Sartinho, o Bruninho ali falando. Ele sabe calcular imposto de renda sem cair na malha fina. Ele é inteligente. Por que você acha que ele tem esse. Por que você acha que os impostos do ministro da Economia não pega ele aí, ó? É porque ele Mas se sabe. for necessário, ele come o auditor da Receita. Então Pode ser também. Ele faz igual o deputado lá que fica fugindo do fiscal lá. O cara vai entregar a intimação, não acha ele. É o dragão também é assim. Então, assim, ele é extremamente inteligente, ele gosta de se sentir superior, ele faz isso tudo, mas ele fica na toca, ele fica escondido. Para a mitologia funciona, mas para a lógica não funciona. Ele é avarento. Ele gosta de ter, ele gosta de guardar, ele gosta de possuir tesouro. Para quê? Para nada. Ele tem uma característica pura e simples, exagerada para caracterizá-lo. Então ele não é um personagem profundo, ele não tem mais camadas. Ele simplesmente existe para ser uma ameaça física, para ser uma ameaça inteligente, porque ele vai tentar as pessoas, ele vai tentar corromper as pessoas, e ele é uma ameaça, e ele tem como característica uma falha de personalidade, que é a avareza, orgulho. Então ele é feito para representar o nosso pior. O que nós podemos ser se nós apoiarmos nossos esforços para fortalecer essas características, entendeu? Para o jogo, para a campanha, eu não gosto. Nenhuma dessas duas características andam bem quando você leva em consideração isso daí. Se eu penso um dragão inteligente, se eu penso um dragão
que ele tem os seus defeitos, tipo o dragão vermelho, que ele é violento, que ele é autoritário e que ele é egoísta e tudo mais, eu penso em que ele não vai simplesmente se esconder e fazer ameaças, ou ele vai simplesmente ficar exigindo dádivas. Ele vai começar a realizar algum tipo de papel de influência. Ele vai dominar. Não tem por que ele ter um ego massageado e ser poderoso se ele não pode exercer o poder. Se ele só vai exercer o poder quando ele sai da toca, faz meia dúzia de atrocidade e volta, entendeu? Eu não me agrado nisso daí. Por isso que eu acho que essas melhores características, como a inteligência e a força, elas se perdem se elas não são apoiadas por propósito. O defeito dele, a caracterização da falha de caráter que ele tem, de ser avarento e ser orgulhoso, ela também se perde porque você não tem profundidade narrativa. Então, quando você simplesmente joga o dragão lá dentro, existe o dragão, o fogo das estrelas, ele vive lá, ele pega, judia das cidades, pega o ouro, se alimenta das virgens, adolescentes, e de vez em quando aparece aqui e tudo mais. Aí você vai lá e mata ele. E o que isso tem na história? Só pra falar que matou o dragão, cara? Então você não tem um porquê. Um personagem tão poderoso, tão influente, com tantas capacidades, não tem porquê de ser simplesmente um pedaço de papel, um pedaço de mecânica de sistema para você rolar o dado. Aproveita isso daí e quando usar o dragão, e nós vamos falar disso mais para frente, quando você for usar o dragão, cara, faça ele participar do seu cenário. Não desperdice essa criatura. Ele é muito forte narrativamente, mecanicamente, mitologicamente, para você simplesmente colocar ele como desafio. Se for assim, põe um dragão adolescente, verde, no meio do mato, que estava lá, sei lá, procurando alguma coisa e acabou encontrando os jogadores. É melhor do que você ficar botando ele como desafio, mas desperdiçar ele drasticamente. Essa característica da avareza, ela é muito diretamente derivada do dragão medieval europeu. Ele vai ser descrito assim, como a gente falou, como ele é pensado para ser uma representação demoníaca, né? De certa maneira, uma representação de Satã, e ele incorpora muitos dos defeitos, né? Dos pecados como representação. E aí ele vai representar fortemente essa avareza, a cobiça e a avareza, né? Ele quer sempre ter mais e ele não quer abrir mão do que ele tem. Que era uma coisa fortemente condenada pela igreja. Religiosidade cristã. Que guardava e não queria abrir mão. Na religiosidade cristã medieval, né? Como assim você não quer abrir mão das suas posses? Como assim você não quer abrir mão das suas posses para doá-las para mim? E aí eu acho que para fantasia medieval moderna, né? É engraçado esse termo, mas para fantasia medieval da literatura moderna, que vai inspirar especialmente o RPG, é o Smaug, né? Sim. Quando o Tolkien cria o Smaug, ele cria o Smaug muito dentro dessa estética do dragão avarento, ganancioso e mau, cujo objetivo é exclusivamente acumular, acumular e acumular com o único e exclusivo objetivo de acumular. E aí o Smaug é isso. O Smaug ele não se importa com mais nada, ele só se importa em acumular e ter o tesouro dele. E quanto mais coisa ele puder acumular no tesouro dele, melhor. O RPG, eu acho que, e concordo com o Vermelho quando ele fala sobre construção do personagem, né, do monstro nesse sentido, eles não se preocupam em dar uma explicação para isso. Eles meio que estabelecem que esta é uma característica inata. Os dragões, todos os dragões, não só os dragões bons, não só os dragões maus, os dragões bons também, têm uma característica de acumuladores. Eles são inerentemente acumuladores. E é isso. Eles, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu ali na criação deles, e eles incorporaram essa ideia de eu sou um acumulador. E é isso que eu vou fazer como um acumulador. Então, é raso, né? No sentido de não há uma explicação cosmológica, original, para que os dragões sejam assim. Eles são assim e é como eles são. Então, assim, você também não pode descartar isso, você não pode desprezar. Então, é muito estranho que um dragão, se do nada o dragão resolver doar os tesouros deles para as pessoas, ou seja, mesmo que ele seja um dragão bom,
Isso é uma coisa a se levar em conta quando você estiver narrando o comportamento de um dragão. Mas eu concordo que isso tende a tirar a profundidade dos personagens e das histórias.